Se você está atrás de uma grande história de vampiro estilo Blade e quer uma coisa meio de super-herói, uma dica são as histórias do Dampir, que inclusive existem em quadrinhos aqui no Brasil, né? Que é da Bonelli, a mesma editora do Tex. Inclusive aqui o encadernado número 4, né? Que equivale às histórias do 13 ao 16 italianos, né? Que são publicadas atualmente aqui no Brasil pela editora 82. Melhor, editora 85, né? E os primeiros volumes também existem à venda, né? Até onde sei o melhor é você comprar diretamente com a editora. E o que ocorre? Aqui nós temos uma coisa diferente. Porque estamos falando da Itália escrevendo sobre vampiros, o que já sai do eixo Estados Unidos e Inglaterra, que é o tão tradicional. Número 2, nosso querido Dampir, ele é um meio vampiro do leste europeu, que é onde ocorrem as histórias. Então venham comigo aqui o Luiz, no Monstros e Aventuras, no seu Sexta-feira Sinistra, para falarmos sobre o filme que saiu em 2022, adaptando o começo da saga do personagem. Sendo que uma coisa importante, as primeiras histórias eu acabei não lendo, aquilo que eu tive contato recentemente foi com esse volume, né, que eu achei meio bacana, né, e o que ocorre é que, então, vocês não vão ver um mega comparativo entre o quadrinho e o filme, mas falando da estrutura do filme em si. E qual é a ideia, Luiz? Então, o nosso personagem, que é o Hallan, ele é filho de uma humana com um vampiro, mais precisamente um Lorde da Noite, meio que a elite vampírica. Inclusive, nós temos uma estrutura bem interessante de como funcionam os poderes e hierarquia vampira dentro da história. E a ideia básica é que ele é maltratado desde criança por causa que ele é considerado o filho do capiroto, né? Só que o que acontece quando ele fica adulto, ele usa essa fama de filho do capiroto para pegar e fingir que expulsa demônios, até que aparece finalmente demônios de verdade, na verdade vampiros para ele ter que enfrentar, e descobre a sua verdadeira ascendência. E eu acho que a primeira coisa interessante aqui é o seguinte: ele não é automaticamente mais forte, resistente, poderoso, uma coisa tipo meio super-herói logo de cara. Os poderes dele são todos adormecidos, né? Já que ele teve um treino adequado, né? Então, o que acontece? Ele realmente manifesta seus poderes quando ele luta contra as entidades sobrenaturais, né? E por outro lado, não é simplesmente um personagem que é um cara fracote ou um covarde que vai pegar e virar um super-herói, não. Temos toda uma construção da origem trágica dele até ele pegar e definir o que está acontecendo. Isto é, estamos falando de alguém que sempre viveu num clima bem ruim, diga-se de passagem, né? Clima ruim, tô falando no sentido de sociedade mesmo, inclusive num país que não é definido exatamente onde ele está, mas que vive em guerra constante. Inclusive a gente esquece que, além daquelas guerras que a PEG aparece na mídia explodindo o jornal durante várias semanas e que fica repetindo, na verdade a gente tem conflitos armados de alto grau em vários cantos do nosso próprio país e em vários cantos do mundo ocorrendo simultaneamente, infelizmente, pelos mais diversos motivos, né? Então nós estamos falando de cenário, um país devastado pela guerra, com o povo tentando simplesmente sobreviver em meio ao caos todo, né? E no meio disso tudo ainda aparecem os vampiros para piorar a história. Sendo que é bem interessante que podemos dividir o filme em duas metades. A primeira, nós temos duas histórias paralelas, que é uma de um general indo para uma cidade que está em ruínas para ser retomado pelo exército dele, que teoricamente o exército inimigo já deixou a cidade, ou morreu tudo, só que o que foi que matou tanto a cidade inteira quanto todo o exército inimigo que tinha invadindo a cidade, né? E a gente vai tendo um crescente de tensão da questão da personalidade desse general, daquilo que ele quer pegar e da fidelidade dele ao país dele, sabe? Da coisa assim, bem na linha que ele tenta pegar e manter, inclusive, as tropas dele lá dentro, ao mesmo tempo que temos um clima no qual alguma coisa está pegando, atormentando todo mundo e matando a galera lá dentro. Do outro lado, num clima mais alegre, até a paleta de cor muda para uma coisa mais suave, nós temos o Alan com seu agente
pegando e indo de cidade em cidade, fingindo exorcismos para pegar, ganhar uma graninha, aliviar a tensão local. Ah, tá o problema causado por um vampiro. Vamos pegar lá, fingir que a gente limpou o vampiro, o pessoal vai ficar feliz, fim de papo, e a gente ganha uma grana, né? E ele usa isso justamente a ideia das pessoas verem ele como justamente como um Dhampir, isto é, justamente um filho de um, nome dado justamente para o filho de um vampiro com uma humana, né? Ele usa essa fama para fazer isso, até que ele é justamente puxado para pegar e resolver esse problema, o problema sobrenatural nessa cidade, né? Já que ele é a pessoa que, como eu disse, vaga pela Europa, limpando o mundo do mal. Você vai agora cumprir isso daqui agora. E é bem interessante o processo por qual ele descobre os poderes dele, porque nós estamos falando de simplesmente de super força, super velocidade, aquele meio pacote Superman que a maioria dos poderes dos heróis copiam, e mesmo o Blade, que é um herói muito legal, e o que acontece? O Alan, ele não tem sede de sangue, ele não tem teoricamente nenhuma fraqueza vampírica, só que teoricamente ele também não tem nenhum poder. O que acontece é que quando ele enfrenta os vampiros, fica bem claro um poder especial específico que ele tem, que não é nem dos vampiros, nem uma coisa humana, mas pelo fato dele ser híbrido, que faz com que ele só torne-se uma mega arma, justamente, contra essas criaturas. E isso faz com que tenha uma delas que vai pegar e se juntar a ele, para ele pegar, interrogar e descobrir o que está acontecendo, e que vai ser a guia dele ao longo da história, né? Então a gente vai ter um grupo formado pelo general, pela vampira e pelo Dhampir, indo justamente em direção ao Lorde Vampiro, que está coordenando justamente aquelas forças e atacando as cidades, se aproveitando que tá tudo meio devastado pela guerra. Então, é aquela coisa, ninguém vai pegar e pensar numa criatura sobrenatural matando as pessoas, quando já tem a guerra fazendo isso, diga-se de passagem, né? E em locais que estão muito devastados, não tem ninguém para ver, pegar e descobrir o que está acontecendo. Então, e ao mesmo tempo a gente conhece uma hierarquia própria relacionada com os vampiros, né? De como não é você é mordido por um vampiro, você vai se transformar em um vampiro. Não, os tais senhores da noite são os vampiros capazes de criar outros vampiros que têm certas habilidades sobrenaturais. Não temos essa coisa dos vampiros dominando secretamente o mundo, mas deles influenciando as coisas à distância a certo tempo, o que não deixa deles serem extremamente poderosos. E é uma jornada não simplesmente de autodescoberta, mas de criação de significado para as coisas, já que o Alan, o Dhampir, ele só ia vivendo a vida dele, ele estava tentando sobreviver, a vida dele não tinha qualquer tipo de motivo, significado, tanto que isso fica muito ressaltado no fato dele beber o tempo todo, é quase como se ele estivesse tentando anestesiar-se o tempo todo do fato dele estar vivo. O que pega e gera alguns momentos bem interessantes, diga-se de passagem, sabe? Já que, de um lado, é um herói que a gente jamais veria na Marvel, já que ele toma umas o tempo todos, é enganador, falastrão, etc. E, ao mesmo tempo, extremamente atormentado, já que ele tem pesadelos à noite todos os dias, né? Relacionados justamente com a origem dele, né? Origem que, inclusive, a gente acompanha na cena de introdução, que eu acho muito boa, diga-se de passagem, que ajuda inclusive a dar o tom de que, olha, vai ser uma coisa de sobrenatural sombrio, mas uma coisa que com tons de super-herói, né? Então a gente tem umas piadinhas que são até dentro da história, né? Mas dentro do mesmo tom, né? Por exemplo, a gente não vai ter o general sendo um piadista, não, ele tá sempre com aquele padrão meio bravo, etc. Inclusive é muito legal que você vai vendo mais o lado humano do general, mais como ele se tornou-se aquela coisa turrona à medida que a gente pega e vai aprofundando as relações desse trio, né? E essa vampira, né, que funciona quase como uma agente dupla do Senhor das Trevas dentro do grupo, né? Que está, em certo sentido, guiando eles ao Senhor das Trevas para eliminar o cara, e ao mesmo tempo a gente tem o fato de que ela continua sendo um agente dele lá no meio. Então, ela vai trair o Senhor das Trevas ou ela vai atrair eles? Para qual lado ela realmente está jogando quando ela está jogando dos dois lados ao mesmo tempo, sabe? Então, tudo isso é interessante, é construído ao longo da trama, sabe? Que, inclusive, porque a gente tem muito aquela coisa do vampiro tradicional, sedutor, né? E a gente tem um pouquinho disso justamente
nessa vampira, né? Porém, a maioria dos vampiros dessa história são realmente soldados do Senhor das Trevas que foram escolhidos, meio que criaturas selvagens que devoram sangue. E com todos aquela e com parte das limitações que a gente conhece durante nos filmes de vampiro. Como eu disse, só uma parte dessas limitações. Tanto que na prática, o Dhampir realmente é o único que é realmente capaz, usando o poder especial dele, de poder pegar e finalmente eliminar essas criaturas, sabe? Inclusive, entrando num ponto com spoilers, uma coisa que eu acho bem interessante é o seguinte: a ideia básica é que, como ele é filho de uma humana com um vampiro, o Alan, o corpo dele é venenoso para os vampiros. Venenoso a ponto de que o toque do sangue dele mata quase instantaneamente outros vampiros. Isso vai fazer com que o próprio sangue dele possa ser usado de armas de forma diferente. Então, não é simplesmente o cara consegue socar o vampiro e toda vez que o vampiro fere ele, espirra sangue, e uma coisa meio Alien, Oitavo Passageiro, no qual o Alien tem um sangue que é ácido para os seres humanos e corrói o corpo deles e as armas, o que também acontece. Mas também o que ocorre, como o vampiro, o sangue dele só é venenoso para os vampiros, temos uma cena que é maravilhosa quando ele banha em munição de armas de fogo com o próprio sangue, transformando elas em extremamente destrutivas contra qualquer vampiro. Então, se você é atingido por uma bala sendo um vampiro, não importa que ponto seja, se não pegou de raspão, aquilo vai pegar e corroer seu corpo e te destruir. O que eu acho que foi uma ideia genial. Inclusive, quando pega e o corpo dele mostra sinais de regeneração, inclusive você já tem uma dica que possa ter um componente sobrenatural, mas não sabendo se é isso ou se é simplesmente lenda urbana, quando é comentado que ele nunca que ele tem muito tempo e ele não envelheceu, o Alan, você, depois quando vê as feridas dele regenerando a alta velocidade, você pensa até onde mais do que um híbrido entre humano e vampiro, é quase como se ele fosse um corpo humano que desenvolveu uma mega imunidade contra o vampiro. Então, danos de vampiro D, então como se tivesse essa capacidade de rejeitar o vampirismo de toda forma, né? Então, o corpo dele é capaz de pegar, é quase como se fosse um antivírus natural, como se fosse um anti-vampiro, diga-se de passagem, sabe? Como se o corpo dele, ao rejeitar o poder do vampiro, porque teve contato com ele desde quando era um feto, por isso desenvolveu uma resistência brutal, capaz de ser usado diretamente como arma contra outros vampiros, né? E que fica bem claro que o pai dele meio que teve de propósito o filho, para coisa que é inclusive evitado por outros senhores das trevas, justamente para eliminar a concorrência. Afinal, se eu tiver como herdeiro um cara que seja o meu braço direito, um cara que seja o anti-vampiro, eu consigo eliminar todos os grandes vampiros que estão na minha frente. E é bem bacana, porque a gente não tem a ideia do o Arlan vai pegar e ter um mega conflito contra o pai, que é o grande vilão da história. Não, isso aí não é Star Wars, isso aí não é Marvel, onde Marvel basicamente o vilão é quase sempre uma cópia do herói nos filmes, né? Uma cópia do herói associada com alguma ligação íntima com ele, né? Diga-se de passagem, o que não é um problema quando é bem feitinho. Tem obras ótimas que fazem isso. Eu gosto muito do primeiro Doutor Estranho, por exemplo. O Shang-Chi é bacana também. Entre digamos assim, o Soldado Invernal é um dos meus favoritos da Marvel, por exemplo, mas a fórmula, ela cansa em determinado momento, e aqui ele não copia e cola essa fórmula Marvel. Não, ele é realmente alguém tentando num mundo sombrio, e num mundo que nem tão sombrio por causa dos vampiros, mas porque é o lado sombrio do nosso próprio mundo que já existe, tentando sobreviver ao preconceito e aos conflitos que existem nele, tendo que lidar ainda com essa parte ainda mais corrompida e sombria do mundo que ele não conhecia, ao mesmo tempo que ele dá um sentido para sua existência quando ele pega e descobre a real natureza da sua vida. Tipo, então, se eu dar, pelo menos eu consigo fazer algo impactante. Eu consigo ter influência no presença no mundo matando vampiros, sabe? E não, tipo, meu Deus, eu vou deixar um legado histórico. Mas muito do tipo, não, eu realmente
existe um papel do universo na minha existência. Não, que muitas vezes a gente sente aquela coisa meio perdido da vida, e eu acho que o Dampir, ele ressalta muito isso, sabe? E eu acho que essa questão do conflito, ela é fundamental, né? Por causa que a questão é que do tipo, os vampiros não são a causa de tudo, nem são um detalhe no mundo. Eles são do tipo, existem os problemas do mundo e existem os vampiros. Então, no meio disso daí, para as coisas não ficarem ainda piores, a gente luta também contra as criaturas. Isso até me lembra uma coisa bem interessante, que é o seguinte, que normalmente depois de guerras e desastres naturais, aquilo por si só não é o único problema. Normalmente a gente tem pragas que se espalham até dizer chega, tanto que a gente pega e a gente já vai ter uma dúzia de doenças diferentes que devem explodir no sul e já começaram recentemente, e assim como outros locais, justamente por causa dessas mega enchentes. Inclusive lá no Maranhão a gente também teve uma série de enchentes em várias cidades recentemente, sabe? E se a gente pensa o vampiro como uma coisa normalmente associada a pragas, né? Como aconteceu no século XIX, uma das visões deles, né? É interessante esse conceito, que é a ideia básica. Você tá no meio de uma série de problemas, de série de conflitos, e você tá tentando pelo menos resolver que não tenha um problema ainda pior derivado desses conflitos associados, né? Já que, justamente como eu disse, os vampiros estão aproveitando das guerras locais para poder pegar e continuar seu programa de devastação. E, além disso, guerras acabam sendo ótimas para os vampiros se a gente pensar que a gente tem uma série de soldados já devidamente treinados e armados que eles podem transformar para as tropas deles, ao invés de ter que pegar e treinar um carinha do zero, diga-se de passagem, sabe? Então, se a gente fazer várias reflexões, é quase como se o filme tivesse, sem falar somente sobre guerra, tivesse várias reflexões sobre a própria natureza da guerra, usando o vampiro como metáfora para tudo isso, né? O quanto tem gente que pega e lucra loucamente, não com a guerra perdendo, não com um lado X ou um lado Y ganhando a guerra, mas da guerra se prolongando indefinidamente, até onde isso gera vários problemas específicos que certas pessoas vão adorar, lucrar loucamente de alguma forma a partir desse sofrimento humano, a partir justamente dessas lacunas que que surgem continuamente e não são nunca preenchidas ou fechadas, porque tem a guerra pegando e causando esses problemas, sabe? Então, ajuda a fazer uma série de reflexões que eu acho bem interessantes, né? E que eu não fazia desde que eu tinha assistido o filme, que esse é de guerra mesmo, o Missão de Sobrevivência, um filme de guerra dos Estados Unidos que eu assisti recentemente, só que é o primeiro que é filmado realmente diretamente em vários países do Oriente Médio, e o Missão Sobrevivência, o roteirista, ele foi realmente soldado americano que lutou por lá, e é baseado nas memórias dele. Só que não é uma coisa do tipo, os Estados Unidos é o grande do bem que tá lutando contra as forças do mal lá dentro. Não. Ele coloca muito mais o Oriente Médio como um lugar onde vários países do mundo, dos Estados Unidos, Ásia, Europa, etc., ficam tentando todo mundo brigar pelo controle entre si, ao mesmo tempo que temos tiranos e grupos locais do Oriente Médio também brigando entre si pelo comando do poder, sabe? E o coitado dos cidadãos, né? De todos os países, independente da sua etnia, tentando apenas sobreviver e tentar cuidar das suas famílias no processo. Então, Missão Sobrevivência é um filme excelente com essas reflexões, e como eu te comentei, são algumas dessas reflexões que eu vejo dentro dessa história. E uma coisa que ressalta é o fato de que justamente o principal companheiro, que vai ser a maior parte do tempo com o Dampir, é justamente um general que está absorvido nessa guerra há muito, mas muito tempo, né? Inclusive, não colocar uma guerra específica ajuda ainda a fortalecer essa questão de toda a obra, pelo menos de todo o filme como foi estruturado, podendo ser visto como, mas não restrito a isso, uma metáfora dos problemas da guerra e daqueles que pegam e se aproveitam deles para poder pegar e continuar no poder ou aumentar seu domínio sobre as outras pessoas. E eu quero saber se você não apenas leu o Dampir, mas que outros filmes interessantes de super-heróis vampiros, não botem o Morbius, pelo amor de Deus, que esse filme é um desastre, que vocês gostam, coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!